Olá, meu povo! Finalizei o primeiro vlog dessa organização de Orlando agora e já tô começando outro. E como eu falei pra vocês durante o vlog passado, tinham mais algumas coisas que são importantes você ter em mente na hora de planejar a sua viagem para os Estados Unidos, na hora de fazer o planejamento financeiro, principalmente, dessa viagem para Orlando. E, além de tudo que eu mostrei lá, tem mais alguns itens que a gente ainda não comprou, mas que são importantes. O primeiro deles é o seguro saúde. Isso é indispensável você fazer, porque a saúde lá não é pública, né? E é bem cara. Se você tiver algum problema de saúde, se você, por algum motivo, sofrer algum acidente, sei lá, quebrar o seu dedinho, você vai pagar uma bolada. Então é muito importante ter o seu seguro saúde. A gente ainda não fez o nosso. Assim que tiver tudo certo também eu mostro, sem problema nenhum. E é aquele tipo de coisa que a gente paga pra não precisar usar, né? Mas se precisar, já tá assegurado. Outra coisa importante que a gente ainda não comprou também, mas já quero deixar avisado, é chip de celular. A maioria dos lugares tem Wi-Fi? Tem. Sempre funciona? Provavelmente não. Eu já vi vários vídeos e relatos de pessoas que não compraram chip e quiseram utilizar só o Wi-Fi dos parques, do outlet, dos hotéis, e acabou ficando na mão, porque é muita gente usando ao mesmo tempo, então nem sempre funciona como deveria. A minha indicação, principalmente baseada em outras viagens que eu já fiz, é sempre ter pelo menos uma pessoa do grupo com o chip do local que você está. Então, principalmente eu que gravo conteúdo, enfim, mas mesmo se não gravasse, ter um chip é super importante, é mais um valor que você precisa colocar no seu orçamento. Esses dois itens a gente ainda não comprou, mas como eu disse, assim que comprar, eu mostro pra vocês. E aí, outras coisas que nós já fizemos nesse meio tempo foi a organização do cronograma, o que faríamos em cada dia, e a organização também das atrações dos parques. Por quê? Normalmente os parques têm muita fila e a gente tem que elencar as nossas prioridades, principalmente baseado no que a gente viveu na Disney Paris. Você precisa ter as suas prioridades. Se você chegar no parque sem saber o que tem, sem saber o que você quer fazer, você vai perder muito tempo, vai acabar não indo nas principais atrações. Então é importante fazer esse planejamento prévio. Essa é uma viagem que requer realmente muito planejamento prévio. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como tá o nosso cronograma. Uma coisa que nós fizemos também foi elencar os restaurantes que a gente queria ir. Gente, não tem nada pior numa viagem do que você tá cansado, com fome e ainda ter que procurar um restaurante. Nesses momentos a gente acaba fazendo alguma escolha que não é necessariamente o que a gente queria. Então, fizemos essa é a lista de restaurantes que a gente quer ir. E aí, nisso, a gente foi procurando no Maps também a distância de cada um deles, dos hotéis que vamos estar, do Disney Springs, enfim, então o Google Maps também é o seu maior aliado nessa parte da organização da viagem. E aí, eu também coloquei coisas que eu quero comer nos parques. Os parques da Disney tem alguns itens que são bem característicos. Muita gente fala super bem, então eu elenquei aqui. E aí, conforme eu for até o dia da viagem, conforme eu for vendo outras coisas, já vou colocando aqui nessa lista também. Agora sim, começa o roteiro da viagem e eu fiz dia a dia. Lembrando que é importante a gente ter em mente que às vezes sai do controle, né? Às vezes alguma coisa acontece e a gente tem que mudar alguma coisa. Então não dá pra ficar 100% restrito a isso, mas é importante ter uma base. Então, o primeiro dia é basicamente o voo, aí o hotel que eu falei pra vocês, né? Porque a gente chega à noite. O segundo dia a gente já vai pro hotel da Disney, aí eu já coloquei onde eu quero almoçar, lanche da tarde, o jantar, porque eu fui pesquisando os restaurantes que nós queremos ir, os que tinham mais perto do local que estávamos. E aí já fui colocando aqui todo o cronograma.
O Animal Kingdom, por exemplo, é um parque que fecha mais cedo. Então também é importante você ficar de olho nos horários, né, de abertura e fechamento dos parques. Então nesse dia, que inclusive é o dia do meu aniversário, a gente vai jantar em um restaurante. Outro ponto, alguns restaurantes, como o Rainforest Café, é importante você fazer reserva, tá? Então também fique ligado nisso para não acabar chegando lá e não conseguir entrar. Então fique de olho se o restaurante que você quer ir precisa de reserva. Esse aqui já é um dia off, então eu coloquei o café da manhã que a gente quer ir. Eu ainda não coloquei aqui o nome dos outlets, mas é importante também, tá? Entra no site dos outlets, no site dos... como é que é o nome? Shoppings, enfim. Veja as lojas que você tem interesse em ir e onde que tem essas lojas para que fique mais prático também na hora de você realmente ir até lá. Porque no momento da viagem você não quer fazer esse planejamento, né? Então é bom fazer antes. E assim vai indo. Todos os nossos dias. Já colocando, né, os restaurantes, tudo certinho. NASA, eu preciso falar aqui com vocês rapidamente sobre isso. A NASA é um parque que nós temos muita vontade de ir. E aí, como eu falei no vídeo passado, nós não vamos alugar carro nessa viagem. Se você perdeu essa parte, vai no outro vídeo que tem tudo explicadinho. E eu sabia que tinha transfer de alguns lugares de Orlando para o parque da NASA e de volta, né? Porque não fica ali em Orlando, é outra cidade, enfim. Só que as pessoas que eu assisti, pelo menos, que foram, nunca falaram sobre empresas, nunca falaram sobre preços. Então eu realmente nunca me atentei muito a isso, sabe? Eu sabia que tinha, não tinha pesquisado muito. E foi isso. Ontem, eu e o Marcelo, a gente foi pesquisar realmente sobre as empresas de transfer, quanto custaria, até para marcar. E, gente, que facada! Meu Deus, é muito caro! Sai praticamente o mesmo preço do ingresso para você ir. Então, ingresso com transfer, o mais barato que a gente achou era 140 por pessoa, dólares por pessoa. E aí até cotamos para talvez alugar um carro só para esse dia, mas ficaria mais ou menos o mesmo preço, fora que teria gasolina, tem estacionamento. Então, assim, a gente ainda tá em aberto essa parte da NASA. Eu vou pesquisar mais um pouco para ver como a gente vai fazer e também no momento que a gente fechar, que tiver uma empresa que a gente confie, enfim, eu também mostro aqui para vocês nesse vlog. E foi assustador, porque eu realmente não tinha noção. Então, mais uma coisa para você ficar atento, né? Se você quiser fazer qualquer outro passeio que não seja ali na área de Orlando, ali na área dos parques, realmente, e você não for pegar um carro, que é o nosso caso, deixe tudo certinho, veja certinho os valores que você vai gastar, se faz sentido alugar um carro para aquele dia, se existe transfer, quanto custa o transfer, porque tudo isso vai encarecendo, vai pesando o seu orçamento, né? Fora que, por exemplo, um dos transfers que a gente viu, a saída era 7h30 da manhã. Então, já é um dia que teria que acordar bem mais cedo, então no dia anterior já teria que dormir mais cedo. É todo um planejamento realmente. Agora sobre os parques, falando de parque da Disney. Os parques da Disney você consegue comprar o fura-filas e tem dois. Tem o Lightning Lane, que cada parque tem um só que você pode comprar. Então, o Lightning Lane você compra para furar a fila de uma atração específica, né? Como eu falei, cada parque da Disney tem uma atração só. Então, por exemplo, o Animal Kingdom é o do Avatar. O único parque que tem dois é o Magic Kingdom, que você pode comprar ou para Tron, ou você também pode comprar para... Como é que é o nome da atração, gente? Esqueci completamente aqui. Pro dos 7 Anões. Então, tem esse que você compra específico, esse fura-fila para esta atração. Você consegue ver certinho a lista, tanto pro Disney Plus, quanto os
Lightning Lane no site da Disney mesmo. E aí, como eu falei, tem o Disney Genie Plus, que é um outro método de fura-filas que você compra pro dia. E aí você vai agendando algumas atrações ao longo do dia. A cada 2 horas você consegue fazer o agendamento de uma atração dentro da lista que eles dão. E quando você conseguir fazer, né, esse agendamento, você fura a fila daquela atração. Isso te poupa muito tempo, principalmente nas épocas de maior temporada. Então, deixa eu mostrar o que eu anotei aqui. A questão é o seguinte, eu ainda não sei se eu vou comprar alguma coisa ou não, algum Lightning Lane ou Disney Genie Plus, mas eu já deixei tudo anotado. Então, eu fiz assim, aqui é Magic Kingdom, ele tem um show ao final, né, que é o Happily Ever After, e o Lightning Lane do Magic Kingdom tem os 7 anões e tem o Tron. E aí eu fiz uma lista com todos os brinquedos que eu quero ir e que tem no Disney Plus, do Disney Genie Plus. E elenquei as minhas prioridades. Então, por exemplo, se eu comprar, ou mesmo que eu não compre, quais são as minhas prioridades para ir nos brinquedos, né? Eu cheguei no parque, o que eu vou fazer primeiro? Eu quero ir primeiro na Space Mountain, eu quero depois na Big Thunder, e eu quero ir por terceiro no Mickey, no encontro com o Mickey. Essa é a minha prioridade. Esses aqui são os que tem mais fila. Então, tirando os 7 anões, né? Que é realmente o brinquedo com mais fila da Disney. Mas os outros são esses aqui. Então, essas são as minhas prioridades, é o que eu vou focar. E depois tem os outros que eu também quero ir. É importante elencar as prioridades. Já no Hollywood Studios. Hollywood Studios tem um show de encerramento, que é o Fantasmic. Aqui eu nem coloquei as paradas que tem durante o dia, enfim, tá? Eu tô falando só de organização de brinquedo mesmo. Pra Lightning Lane, do Hollywood Studios, o único brinquedo que você pode comprar o fura-fila específico para o brinquedo é esse aqui do Star Wars. Não sei se a gente vai comprar ou não, como eu falei pra vocês. Em relação a atrações, eu também elenquei aqui as atrações que nós temos vontade de ir, já colocando as prioridades, principalmente se eu comprar o Disney Genie Plus. O Slink Dog Dash é o brinquedo que mais tem fila e que esgota mais rápido na hora de você agendar o Disney Genie Plus. Então, ele tá na minha prioridade. E aí, eu fui elencando 1, 2, 3, 4, 5, 6, na ordem que eu quero fazer dos brinquedos. Claro que chegando na hora, eu vou ficar de olho no aplicativo, né, para ver o tempo de fila. Mas é bom você já ter essas prioridades. Eu fiz isso para Disney Paris e deu super certo. Aí fiz também pro Animal Kingdom, fiz pro Epcot. E no caso dos parques da Universal, o fura-filas deles é diferente. É um valor bem caro mesmo. E aí você paga e não precisa ficar marcando, você simplesmente fura a fila dos brinquedos e é isso. Nesse caso, a gente não vai comprar, então realmente eu elenquei as atrações que eu quero ir e a prioridade também por conta da questão de fila e de tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o resto é o que der, a gente vai, assim como o Island também. E aqui eu já coloquei que essas 3 atrações são atrações que molham. Então, eu vou tentar priorizar elas ali no horário do meio-dia, 1 da tarde, que normalmente é um horário mais quente. Então, a minha dica realmente é: entre no site do parque, veja todos os brinquedos que tem, as atrações, shows, enfim, e vai elencando as suas prioridades, né, de acordo com o seu gosto, com o gosto do seu grupo. Eu não sei se vocês repararam, mas o nosso cronograma não tem os parques do Sea. Porque essa viagem realmente a gente vai focar em Disney Universal, mas obviamente, né, você também pode ver ali os parques que tem na região
e ir elencando para fazer o seu cronograma. Quem vai com criança, por exemplo, tem o Parque da Peppa Pig, tem o Legoland, tem vários outros que você pode incluir no seu roteiro. Eu tinha falado para vocês sobre a questão da NASA, né? E aí eu entrei aqui no site, acredito que seja o site oficial, só que o de tickets, né, para comprar o ingresso, e tem alguns combos. Tem só o ingresso, com algumas outras coisas. Tem esse que tem o transfer, só que esse aqui, pro dia que a gente quer ir, ele tá bem mais caro, tá 189 por pessoa. E aí eu dei uma olhadinha nesse aqui, ó, que tem o ingresso, tem o guia e tem o transfer. Inclusive, o transfer sai do Icon Park, que a gente vai estar bem pertinho, porque o hotel da Universal fica 5 minutos de carro do Icon Park. Então, provavelmente, a gente vai comprar esse aqui, que, como eu falei, é 157 por pessoa. Mas aqui no site tem outras opções. Tem para grupo, então se você vai com mais pessoas. Tem só o transfer, ó. Só o transfer é 79. Eu vou até dar uma confirmada se pra gente sai mais barato pegar só o transfer e o ingresso separado, porque daí qualquer coisa dá pra comprar só o ingresso no Tio Orlando, e tem cupom de desconto, né? Que foi o mesmo que eu usei para os outros ingressos. Então é sempre bom dar uma olhadinha. A gente vai ver aqui qual que vale mais a pena, mas eu já queria mostrar o site aqui pra vocês, caso vocês também estejam planejando a viagem. Mas o vídeo com todos os custos vai sair no final da viagem. Então já se inscreve no canal para conferir. Ainda falando de planejamento financeiro, né, que é uma coisa que eu comecei a abordar no vídeo passado, é muito importante a gente entender uma coisa quando se fala de comida. Lá nos Estados Unidos, a cultura é um pouco diferente do que é do Brasil, do que é daqui. Lá a cultura é, se você vai num restaurante que tem um garçom que te serve, você vai pagar gorjeta, ponto. A cultura lá é, eu odiei o serviço, você vai dar o mínimo da gorjeta. Como é que funciona? Normalmente é 15, 18 e 20%. Então, se você não gostou do atendimento, enfim, você dá 15%. Foi bom o padrão? 18%. Nossa, você amou muito? 20%. Mas no final da conta, você precisa adicionar esse valor, né? E é algo que muitas vezes, quando a gente tá fazendo planejamento financeiro, a gente não se toca. Então, eu achei importante vir aqui falar sobre isso também. Tem um vídeo bem completo no canal do Turista Orlando, que é um dos canais que eu sempre assisto para criar roteiro, para me atualizar da Disney, enfim. Os canais que eu gosto, Turista Orlando e VPD. Gosto muito desses dois canais para me atualizar das coisas da Disney e da Universal. E aí, no Turista Orlando, eles fizeram uma live sobre esse tema de restaurantes, enfim. Indico muito que você assista. Mas, como eu falei, né, é importante colocar isso aí no seu orçamento, porque às vezes você olha o menu e pensa, digamos, seu orçamento é 100 o dia. Claro que, né, é uma média, às vezes você vai gastar 50 no dia, às vezes você vai gastar 150, né, mas média de 100 no dia. Aí você pensa, aquele restaurante eu quero muito ir, a conta vai dar uns 70, mas tem a gorjeta, tem mais ali pelo menos uns 15%, e nisso já estoura o seu orçamento, fora que muitos desses restaurantes também, o valor que tá ali no menu, o valor que tá ali no cardápio, tá sem as taxas, sem o imposto. Lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Você vai comprar alguma coisa, aquele valor é sem o imposto. Ainda tem isso, que a gente tem que pensar, porque é diferente da nossa cultura do Brasil e na hora é tanta coisa pra gente organizar que a gente passa batido por essas informações, né? Então, por exemplo, você vai comprar a orelhinha da Disney, 32 euros. 32 dólares, digamos. Esse valor é sem as taxas. Na hora que você for pagar, tem ali, acho que é 6,5% em cima. Em vários restaurantes é a mesma coisa. Aquele valor ali, 20 dólares o prato. Muitas vezes é sem a taxa. Então, na hora que você pagar, ainda vai ter o 6,5%, mais o valor da tip, né? O valor da gorjeta. Se você realmente tá num orçamento, assim, bem apertado, né, tá tudo bem contado, o que eu te indico é não ir nesses restaurantes table, né, esses restaurantes
que as pessoas te servem, ou escolher realmente um ou dois. O Denny's e o IHOP, por exemplo, né, que são super famosos de café da manhã, eles também são considerados restaurantes table. Por quê? Porque alguém vai te servir. Então, também são restaurantes que você vai ter que pagar a gorjeta depois. Eu falo vai ter, não é que é obrigatório, tipo, já vem embutido na conta, mas é cultural deles. Por quê? O funcionário ali, o garçom, se eu não me engano, o trabalho de garçom é o único trabalho que é normal ganhar menos do salário mínimo. Porque eles entendem lá, a cultura deles, cabeça deles, que não faz nenhum sentido pra mim, de que o complemento do salário vai vir das gorjetas. Então, a gorjeta é realmente algo embutido na cultura deles. Se a gente se propôs a ir até lá, a gente tem que entender que essa cultura, né, fazer o quê? Outra coisa também referente à gorjeta. Outro canal que eu amo, da Aldrin. Eu vou deixar os canais que eu gosto aqui embaixo em box de informações. E aí, eu tava vendo a última viagem dela pra Orlando e ela comentou sobre gorjeta para as meninas que arrumam o quarto, né? Pra limpeza do quarto. E também era algo que eu nunca tinha pensado em deixar. Não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório, mas é legal. Eu nunca fiquei tanto tempo num hotel, mas normalmente eu não deixo o serviço de quarto para todo dia. Então, o que que eu pensei? Em separar uns $5. E aí, quando eu liberar o serviço de quarto, que não vai ser todo dia, eu deixo ali uns 5 dolinha pra faxineira e é isso. Ou 2, 3, enfim, sei lá. Eu preciso me organizar nessa parte financeira do serviço de quarto. Mas eu achei interessante, né? Um agradinho pra pessoa que tá ali fazendo a faxina do meu quarto, que muitas vezes também tem um salário mais baixo. Mas essa parte não é obrigatório, não é geral que deixa, mas eu achei interessante compartilhar aqui, porque essas pequenas coisas, elas fazem muita diferença no nosso orçamento financeiro, né? Principalmente quem tá indo do Brasil, que converte e acaba ficando caro. Tipo, $5 é o quê? R$ 25. E eu sei que isso pesa. É uma coisa a mais pra você pensar, é um gasto a mais que você precisa pensar. Então, coloque tudo isso na ponta do lápis. Pesquise muito como que é o local que você vai, os restaurantes que você quer ir, para que realmente, na hora de você pagar a conta, não venha aquela surpresa. Mas, basicamente, todo restaurante que você senta na mesa e alguém te serve, você vai pagar a gorjeta. Então, só para deixar isso claro. Em questão de marcar horário, né, agendar para ir nos restaurantes. A maioria dos restaurantes Disney e Universal, eles esgotam os horários muito rápido. E os horários da Disney, né, não só Disney dentro de parque, tá? Mas tudo que envolve o complexo Disney, os hotéis, o City Walk da Universal, Disney Springs, tudo ali, os restaurantes mais famosos esgotam muito rápido e eles abrem para você agendar 60 dias antes da data que você quer. Então, por exemplo, você quer agendar um restaurante para o dia 15 de outubro. 60 dias antes, às 7 da manhã, horário de Orlando, vai abrir a janela de horários. E aí você entra no aplicativo da Disney ou no site da Disney e consegue fazer o seu agendamento. Quem está hospedado em hotel da Disney consegue agendar 60 dias antes do seu check-in. E isso faz diferença, porque isso abre uma janela de dias a mais, né? Quem tá no hotel da Disney tem essa facilidade. Tem alguns restaurantes que tem horários que esgotam só nessa janela por conta do pessoal que fica no hotel da Disney. Por isso, também, que quem quer ir em algumas coisas mais disputadas, enfim, às vezes compensa realmente dar uma olhadinha em hotéis da Disney para ficar hospedado por lá. Eu acho que sobre restaurante é isso. Restaurante quick service, que não tem ninguém te atendendo ali, né? Não tem um garçom, não tem como agendar. Então, você entra na fila e é isso. E tem vários restaurantes da linha da Universal que também não tem como agendar. O Bubba Gump, se eu não me engano, é um deles. Então, é importante chegar mais cedo, né? Porque tem fila, enfim. E tudo isso é um planejamento, né? Quando você tá fazendo o seu roteiro,
você também tem que colocar esses imprevistos, tem que entender que pode ter esses imprevistos, né? De uma fila muito grande para ir em algum lugar, ou às vezes você não conseguir, então tem que ter uma segunda opção. Por isso que eu também falei no vídeo passado, é uma viagem que requer um planejamento prévio muito grande. E é muito detalhe, né? Muita coisa. Tanto de parque quanto extra parque. Então, comece a planejar o quanto antes. Esse vídeo também já ficou extremamente longo. Eu acho que eu consegui sanar muitas das dúvidas também de quem tá iniciando um planejamento agora. E eu te espero no próximo vídeo. Então já se inscreve no canal para conferir tudo que vem por aí, toda a viagem, todas as dicas, vídeo de gastos, vídeo do que eu achei que deu certo ou não. Vai ter tudo, 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 tudo aqui no canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.